tema da minha mensagem, da minha reflexão nessa noite é: não duvide, repete comigo, não duvide do que Jesus pode fazer. Só para fixar, olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, ó, não duvide do que Jesus pode fazer. Esse é o tema. O texto fala o seguinte: enquanto Jesus viajava pela Galileia, ele chegou a Caná, local onde ele já tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo ou um oficial do Império Romano, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, ele foi até Jesus e suplicou que ele fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Somente até aqui. Queridos, esses versículos e os versículos adiante narram um episódio na vida de Jesus que carregam muitas lições, e até o final dessa noite eu quero compartilhar essas lições que vão edificar a sua vida. A Bíblia narra esse momento, essa história que tem pelo menos 3 personagens. Nessa história tem o primeiro personagem, que é Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio à Terra para se revelar em carne para a humanidade. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem dessa história é um pai que tinha um filho, um pai aflito, um pai desesperado, um pai que a Bíblia narra que tinha como função ou trabalho um ofício dentro do Império Romano. Esse era o segundo personagem. O terceiro personagem dessa história é um filho, que a Bíblia não narra o nome, mas fala que ele estava muito doente, muito doente. A Bíblia não fala qual era o nome dessa doença, mas vai falar nesse mesmo capítulo que ele tinha uma febre muito alta. Jesus, como vocês sabem, ele estava sempre em movimento. Jesus nunca fundou um templo fixo e disse, olha, venham me ouvir pregar. Não, Jesus ele nunca fez isso, pelo contrário, Jesus estava sempre em constante movimento, tocando a vida de pessoas. Porque o evangelho na prática não é sobre se reunir em um templo, mas é sobre tocar a vida de outras pessoas com a vida de Deus que nós carregamos em nós, amém? Esse é o evangelho na prática, tocar a vida de pessoas por meio daquilo que carregamos. Existe algo dentro de você que você carrega, que Deus conta que você toque a vida de outras pessoas por aquilo que você carrega. Jesus então em movimento, a Bíblia diz que ele chega em uma cidade chamada Caná. Essa cidade ficava na Galileia. Em Caná, Jesus ele já tinha feito o primeiro milagre dele. Qual foi o primeiro milagre? Transformar água em vinho. Ou seja, Jesus já era muito conhecido naquela região. Jesus ele chega ali com seus discípulos, apóstolos, e com certeza aquela notícia se espalhou por toda aquela região, a ponto de chegar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma outra cidade que ficava a 60 quilômetros de Caná da Galileia. Cafarnaum era uma cidade que dava mais ou menos 1 dia e meio a cavalo. Essa cidade então, nessa cidade se encontrava um homem que era oficial do Império Romano. Como oficial do Império Romano, esse homem em primeiro lugar tinha status, amém? Ele tinha status. Você ser um funcionário do Império Romano na época de Jesus era ter muita influência. É no entanto que nos versos a seguir você percebe que ele tinha servos a seu dispor. Ele também tinha recurso financeiro, ele tinha status social.
Mas a primeira coisa que eu aprendo é que as dificuldades não escolhem conta bancária ou status social. A dificuldade chega para o rico e também chega para o pobre. A provação chega para o rico como chega para o pobre. Aquele homem, ele morava em Cafarnaum, mas de alguma maneira ele ouviu falar que Jesus estava chegando na região, amém? Naquela época não existia Instagram. E com certeza alguém chegou naquele momento de aflição e disse: ei, eu não sei o nome dele, mas oficial, Jesus está chegando aqui na região. Jesus está chegando em Caná da Galileia. Com certeza ele estava num período de aflição. Pare para pensar, eu acho que daqui só quem não tem filhos, eu, João, Mariana, Ari, Carla, mas menos da metade que não temos filhos. Mas imagine você que é pai, você que é mãe. A Bíblia fala que aquele rapaz, a Bíblia não fala se era uma criança, jovem, adolescente, mas aquele filho estava à beira da morte. Pare para pensar em como você estaria na condição desse pai, sabendo que seu filho está à beira da morte. Porque se a Bíblia diz que ele estava à beira da morte, é porque já havia um certo nível de diagnóstico. Eu fico imaginando a situação de desespero daquele pai, sem saber para onde ir ou recorrer. Ajuda, era uma situação desesperadora. Mas quando alguém chega para ele e fala: olha, Jesus, aquele que prega por aí está chegando aqui, aquele que cura, aquele que faz milagres, porque ele já tinha feito um milagre, amém? Jesus, aquele que faz milagres está chegando aqui novamente. Eu fico imaginando aquele pai em meio a esse desespero, encontrar uma luz no fim do túnel. Eu fico imaginando aquele pai no meio do seu desespero, encontrando ainda existe uma saída. Ainda existe uma saída, Jesus está por aqui. Então alguém contou, porque como eu estava falando, naquela época Jesus não tinha Instagram, para chegar e fazer um stories e dizer: gente, estou chegando na região da Galileia, quem quiser vir me ver, venha me ouvir. Jesus tinha isso na época dele, sim ou não? Mas Jesus tinha uma ferramenta poderosa, que até hoje é poderosa, boca a boca. Vocês sabiam que a propaganda mais poderosa que existe hoje é boca a boca? Boca a boca, Luiz. É quando você chega para contar uma notícia para outra pessoa, a notícia se espalha rápido. Se espalha rápido. Glória a Deus que a notícia boa se espalhou rápido naquela época, porque normalmente o que se propaga mais rápido é a notícia ruim, a notícia má, ruim. De repente aquele homem ouve falar de Jesus e ele vai até o encontro de Jesus. Eu falei qual era a distância? 60 quilômetros. 60 quilômetros hoje a gente percorre muito rápido de carro. Mas de cavalo e de jumento naquela época de Jesus demorava muito tempo. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente não para pensar nesses detalhes. Mas ele enfrenta todo tipo de impedimento e vai até Jesus. Ele vai até Jesus e ele não coloca nenhum impedimento. Porque nós não podemos parar diante aos impedimentos da vida. Aquele pai chega desesperado diante de Jesus e ele fala: Jesus, o meu filho está morrendo. Jesus, o meu filho está à beira da morte. Por favor, Jesus, vem até Cafarnaum comigo. Eu consigo imaginar o momento em que aquele homem chega para Jesus. Jesus era Deus, amém? Jesus é Deus. Vocês acham que Jesus não conhecia a dor daquele pai? A aflição daquele pai? Pare para pensar. Eu falo, hoje eu não sou pai de um filho natural, só de filhos espirituais. Quando vocês ficam doentes, eu fico preocupado. Eu lembro de quando o Daniel, por exemplo, pegou Covid.
e se desesperou. Fui deixar remédio lá para vocês, e na minha mente você se preocupa. Você sofre com quem você ama. Eu lembro do dia do Fê, que a Ana me mandou mensagem: pastor, pelo amor de Deus, a pressão do Fê acho que estava alta, né? Se não me engano era alta. Foi alta ou foi baixa? O batimento está alto, pastor, ora, e a gente se preocupa. Quanto mais um filho natural. Vocês mães ficam preocupadas, sim ou não? Quando o filho está doente, fica preocupado, né? Fica muito preocupado. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, vem até Cafarnaum. Aí sabe qual é a resposta de Jesus para ele? O teu filho vai viver. Pode voltar, o teu filho vai viver. A Bíblia diz, e nesses versículos, os próximos versículos, volte, disse Jesus, seu filho viverá. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim, ó: o homem acreditou nas palavras de Jesus e partiu para casa. O homem acreditou, gente, nas palavras de Jesus e foi para casa. Mas vamos ser sinceros, a maioria de nós gostaria que Jesus tivesse voltado com a gente. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Porque ele ia ter que voltar quantos quilômetros novamente? 60 quilômetros. Vocês já pararam para pensar o tanto de coisa que passou na mente desse homem, desse pai, até a chegada dele novamente em casa? Não tinha FaceTime para ligar e perguntar. A Bíblia não fala se a mãe era viva, se a esposa era viva, para ligar para casa. E aí, curou? Porque já pensou alguém te dando uma notícia de alguma coisa no Brasil? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ligar para saber se aconteceu algo, sim ou não? Ele não questionou Jesus, meus irmãos. Ele não insistiu com Jesus, disse assim: Jesus, eu creio em ti, mas tem como tu ir comigo lá para ver pessoalmente? Porque tu nem viu ele ainda pessoalmente, tu já está dizendo que ele vai viver. Todo mundo está dizendo lá que ele vai morrer. Eu vi Jesus. Ele está à beira da morte. Não, ele fez isso não. Ele volta para casa, ele parte para casa. Aí a Bíblia diz que enquanto esse homem está voltando para casa, os servos dele vêm ao seu encontro com a notícia: ei, seu filho está bem. Vocês podem dizer um glória a Deus, gente? Jesus liberou uma palavra profética sobre a vida daquele jovem. Olha o poder que há nas nossas palavras. Há poder na palavra profética. Quando você declara uma palavra, Jesus declarou uma palavra profética: ele viverá. Os servos então chegam para aquele homem no meio do caminho e falam para ele: olha, o seu filho está bem. E aí aquele homem, aquele pai pergunta para aqueles servos: quando foi que ele começou a melhorar? E aí eles respondem para ele: ontem à tarde ele começou a melhorar. Ontem à tarde, ou seja, já se passaram quase um dia já. E aí a Bíblia diz assim: então ele percebeu que a febre o deixou exatamente no momento em que Jesus disse: seu filho viverá. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, ó: basta uma palavra de Jesus para toda essa circunstância ser transformada. Vocês podem dizer um amém? Quantos podem dizer um amém? E a Bíblia continua dizendo que o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai servir como testemunho para que outros venham crer no Jesus a quem você serve. Essa circunstância que você está vivendo hoje, de aflição, talvez financeira, talvez emocional, talvez sentimental, o Senhor vai mudar a sua realidade. Foi isso que aconteceu na vida desse pai, na vida desse homem, na vida desse rapaz, desse filho. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi com essa história.
Em primeiro lugar, anuncie Jesus para aqueles que estão precisando de uma intervenção divina. Amém? Pare para pensar. E se a pessoa que comunicou para aquele oficial romano de que Jesus estava na área, não tivesse falado para ele que Jesus estava naquela região? Pare para pensar. E se a notícia de que Jesus estava em Caná não tivesse chegado aos ouvidos daquele pai desesperado? Será que ele teria experimentado o milagre que experimentou e o filho teria sido curado da maneira que foi por Jesus? Sim ou não? Sim ou não? A gente tem um hábito às vezes de dizer, se eu não for usado por Deus, Deus vai levantar outro. Deus pode levantar outro? Pode. Mas não significa que vai acontecer da mesma maneira se você estivesse posicionado naquilo que Jesus espera para a sua vida. A gente às vezes tem um hábito de transferir, se eu não fizer, Deus vai levantar outro. E se Deus não levantar outro? E Ele contasse só contigo para carregar aquela mensagem para aquela pessoa. Eu já tive situações de amigos, pessoas próximas, que tiveram a oportunidade de anunciar Jesus para alguém que estava prestes a morrer, e porque não anunciou, aquela pessoa foi morta. E aí talvez você pense assim, mas Deus levantou. Não levantou não. A pessoa que deveria ter falado era aquela que estava próxima. Então, a primeira lição que eu aprendo com essa história é: anuncie Jesus para aqueles que estão precisando de uma intervenção divina. Alguém chegou para aquele oficial para dizer: ei, Jesus está em Caná. A partir dessa notícia que ele recebeu, ele se move. Será que nós conhecemos pessoas que estão passando por aflições na vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Faz total diferença. Em New Jersey, um dia eu dei uma carona para uma irmã portuguesa, juntamente com a Rebeca. E ela estava indo para casa e ela estava indo morar em Portugal. Ela estava voltando para Portugal. Passou muitos anos aqui. E a gente começou a conversar sobre Jesus. E ela não era tão firme na igreja, mas ali a gente estava anunciando uma mensagem de esperança. Ela também lutava contra a depressão. E aquela oportunidade no carro foi a última que talvez ela tenha ouvido falar de Jesus. Porque depois que ela pegou um voo com um dia ou 2 dias, não me lembro tão bem, para Portugal, ela se suicidou. Então assim, gente, tem um monte de gente lá fora perdida, passando por problema na vida, e só precisa de uma mensagem de esperança. Não precisa de muito, precisa de ei, Jesus está vendo a tua aflição. Às vezes precisa de um versículo bíblico que você manda. Gente, eu estou falando para nós, mas para fora. Aquele homem não conhecia Jesus. A Bíblia diz que ele passou a crer depois que aquele milagre aconteceu na casa dele. Pare para pensar nas pessoas que você conhece, que estão precisando de uma intervenção divina. Fale de Jesus para essa pessoa. Pastor, às vezes eu tenho vergonha, não sei como fazer. Manda um versículo, manda uma mensagem, pega o meu devocional, que às vezes eu mando ali no grupo de comunicados, compartilha. Às vezes uma mensagem pode determinar o curso da história daquela pessoa. Você pode dizer um amém? Foi o que aconteceu na vida desse oficial romano e desse filho. E sabe o que é lindo? Essa pessoa é anônima. O texto não fala o nome da pessoa que chegou.
para esse oficial romano. Sabe por quê? Quem faz a diferença no dia a dia da igreja são os anônimos. Quem faz a igreja se movimentar na terra não são os famosos. São os anônimos que estão fazendo acontecer nos bastidores. Tem muitos missionários ao redor do mundo que ninguém conhece, mas que na eternidade eles serão recompensados gloriosamente pela obra e pelo trabalho das mãos deles. Um dia eu estava no meio do aeroporto, eu estava lendo um livro, e eu estava orando: Jesus, usa a minha vida para tocar a vida de pessoas. E era tipo no meio do aeroporto, literalmente, era um setor de atendimento ao cliente, era um setor de reclamação da Gol Linhas Aéreas, e de vez em quando o pessoal aparecia lá para reclamar porque não tinha mais comida dentro do avião, né? Porque sempre aquele negocinho um pouquinho, né? Disse: irmão, você tem que comer em casa. Como eu falava bem não, tô brincando, não falava isso não, na minha mente eu pensava. Mas eu estava ali no meio daquele saguão lendo um livro, acho que o nome do livro era O Poder do Nome de Jesus. E lá, naquele livro, falava de uma visão. E na hora que eu estava lendo aquilo, parece que Deus me transportou para dentro daquela visão que eu estava lendo. E eu via um grande abismo e uma multidão de pessoas caminhando sobre aquele abismo. E sabe quando você está numa fila, que tem tanta gente atrás de você, que você não consegue mais voltar para trás? Que nem quando você andava de ônibus lotado lá no Brasil. Você lembra desse tempo de provação na vida de vocês? Ou trem, ou você entra ou não entra. E naquela visão eu vi uma multidão de pessoas caminhando. E era como se eu estivesse do lado e Deus pedia para mim gritar: ei, Jesus salva, Jesus salva. Só que aquelas pessoas já estavam no abismo e uma ia derrubando a outra. O Espírito Santo naquele momento falou comigo: se você não pregar a minha palavra, não anunciar a minha palavra, essas multidões vão continuar caindo para o abismo eterno. Naquele momento eu comecei a chorar ali no meio do aeroporto e eu pensei: eu preciso anunciar o evangelho da salvação. E essa responsabilidade recai sobre nós, amém? Essa responsabilidade recai sobre nós no ambiente de trabalho, no ambiente da família, no ambiente daqueles que você conhece. As pessoas precisam ver Jesus em nós. A segunda lição que eu aprendo com essa história é: não permita que nenhuma barreira te impeça de estar próximo a Jesus. Quantos podem dizer um amém? Ele não colocou a distância como desculpa para não ir até Jesus. 60 quilômetros, gente, a cavalo. Provavelmente ele tinha um cavalo, não um jumento, porque ele fazia parte do império. Mas o cavalo, ele não consegue correr. Eu estava estudando um pouco, ele não mantém aquela velocidade muito rápida. Micael tinha cavalo. Sabe mais ou menos quanto tempo, Micael, tu andava rápido no cavalo? Mais ou menos o quê? 10 minutos, 15 minutos na velocidade? Menos que isso. Ou seja, depois que você acelera ali, ele vai dar aquele impulso, mas depois ele vai começar a ter uma velocidade média. Se não me engano, é de 15 a 25 quilômetros por hora, né? Por hora, a velocidade. O trote médio, mas ele vai cansar, aí ele vai começar a caminhar. A pergunta é: ele usou aquilo como impedimento para se aproximar de Jesus? Sim ou não? Não. Não permita que nada, nenhuma barreira te impeça de estar próximo a Jesus. Eu falo isso no ambiente da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? A igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos criar barreiras para estarmos na presença de Jesus. E eu ainda vou mais além: não crie barreiras para estar na presença de Jesus no secreto. Porque o secreto é poderoso para a sua vida. Pastor, o que é o secreto? A sua vida de leitura da Bíblia diária. A sua vida de oração diária. O seu tempo com Jesus diário. Não permita que o cansaço, que a falta de tempo, porque eu sempre falo, não é falta de prioridade. Porque eu tenho certeza que todos nós teríamos 30 minutos talvez por dia para separar, abrir mão do Instagram, do YouTube, do Facebook, para passar 30
30 minutos transforma a tua vida diária. 30 minutos, estou falando 30. Deus abençoe que você passe muito mais. Mas se você parar 30 minutos do seu dia para ler um versículo, um capítulo da Bíblia, meditar, adorar Jesus e falar com Ele, a sua vida não é mais a mesma. Não é. Só que a gente está falando sobre eternidade, mas como que a gente vai passar eternamente a vida com alguém que a gente não investe 30 minutos no nosso dia? Aí talvez a gente pense assim, não, mas eu estou o dia inteiro com Jesus. Amém. Mas vamos ser sinceros, será que a gente, sem foco, vai conseguir ouvir Jesus? É totalmente diferente você estar dirigindo, como eu que passo o dia inteiro trabalhando, dirigindo, falando com Jesus, maravilhoso. Mas é mais poderoso quando eu estou em casa, no meu quarto, orando, adorando. É mais poderoso. Porque você está focado, você não está distraindo, fazendo 1000 outras coisas. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Terceira lição que eu aprendo. Em meio aos seus sofrimentos, clame a Jesus. Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Aquele homem clama a Jesus, chega diante de Jesus. Jesus, meu filho está morrendo. Eu não acho que ele chegou tranquilo, gente. Desculpa, se meu filho está morrendo, eu vou chegar desesperado. Eu vou chegar desesperado. Só que às vezes a gente procura solução em tantos lugares e a nossa última opção para recorrer às vezes é Jesus. A gente liga para um, liga para outro, faz isso, faz aquilo. Nós temos dificuldade, Sebastião, não é Sebastião? Sebastião, né? Nós temos dificuldade, irmão Sebastião, de descansarmos em Jesus muitas vezes. Essa é a minha luta também. Não é só de vocês, não é minha. Eu estou pregando para mim também. Hoje pela manhã eu comecei a trabalhar e eu fui bem específico com Jesus. Saí de casa 6h30 para trabalhar, eu disse, Jesus, eu preciso fazer dinheiro hoje, Jesus. Eu preciso trabalhar, Jesus, eu preciso. E eu fiz uma oração específica, eu falei assim, Jesus, sabe aquelas que fazem semanas que eu não pego, daquelas corridas catering, que tem $50, $60 de tipo embutido, que você pega, você faz em 15 minutos, de repente tem $60, sabe aquela, eu precisava de uma dessas hoje, Jesus. Comecei o dia orando desse jeito. Juliano, orei bem específico. Orei. As primeiras 3 horas do meu dia, eu fiz $25. $25. Eu estava lá lendo a Bíblia, orando, buscando, meditando, e eu preparando a mensagem. Eu disse, Jesus, você está me dando mais tempo ainda para meditar na tua palavra. Mas é uma luta, né? Meu Deus, preciso trabalhar, não consigo trabalhar. Por outro lado, mas eu não orei. Mas eu não vou falar para Jesus para eu clamar no dia da angústia? Que palavra é essa que eu prego e não acredito? Que palavra é essa que eu ouço e eu não descanso? Aí deu 10h30 da manhã, que já era para eu ter feito ali, sei lá, seus $60, eu ainda estava com 25. Aí, tô com a corrida lá, aí eu vi, eu disse, opa, isso aqui é boa. Resumindo a história, tinha $50 de tipo embutida na corrida. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Fiz em 15 minutos a corrida. Jesus chega, mas você precisa apresentar a sua angústia. Você precisa chegar e dizer assim, Jesus, estou ansioso. Jesus, como eu estou ansioso com isso aqui. Jesus, isso aqui está tirando a minha paz. Jesus, meu coração está aflito por causa disso. Apresente as suas dores. Ele é o seu socorro bem presente no dia da angústia. A Bíblia diz, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Sabe aquilo que tem tirado a tua paz nesses dias? Lança aos pés de Jesus. E a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações. É literalmente guardar. É aquilo que está conflitando com a nossa mente. Jesus vai fazer. Clame ao seu pai, se relacione com ele. Aquele pai intercedeu pelo seu filho. É um outro encorajamento que eu quero fazer aos pais. Seja um intercessor pelos seus filhos e suas filhas.
Essa geração precisa de pais e mães posicionados. Através da atitude daquele pai, toda a casa dele conheceu Jesus, inclusive o filho. Porque pare para pensar, aquele filho estava à beira da morte. Quando ele ouviu o testemunho daquilo que o pai contou para ele, vocês acham que ele não vai crer em Jesus? Quando o filho for crescendo, o Ben, por exemplo, quando ele for crescendo e ouvir o milagre que ele é, Ana e Fê, ele vai conhecer Jesus, mas através de vocês, daquilo que vocês contarem, influenciarem ele. Vocês estão me entendendo, gente? Essa geração precisa de pais e mães intercessores pelos seus filhos. Sabe o mal que está acontecendo no mundo? O que vai proteger seu filho e sua filha dessa maldade é a sua intercessão, como pai e como mãe. A intercessão da minha mãe mudou a minha história. A intercessão da minha mãe clamando, buscando a Jesus, mudou a minha história. Sabe a outra lição que eu aprendo para finalizar? Está abençoando vocês, gente, essa palavra? Não duvide daquilo que Jesus tem lhe falado e prometido. Vocês podem dizer um amém? Existem palavras de Jesus liberadas sobre a vida de vocês e sobre a família de vocês. Existem palavras proféticas, Micael, sobre a tua vida, sobre a tua saúde. Existem palavras e nós não podemos duvidar. Sabe qual é o maior inimigo do milagre? É a dúvida. Fala comigo, dúvida, dúvida. Maior inimigo do milagre. Maior inimigo para as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida, dúvida. Tiago vai falar que aquele que pede algo a Deus não pode pedir sem fé. Porque aquele que pede sem fé é semelhante às ondas do mar que são levadas pelo vento. Sabe por que ondas do mar? Você já viu a onda do mar batendo na praia e o vento? Ela é levada para onde o vento leva. Uma pessoa que duvida daquilo que Jesus falou é guiado pelas circunstâncias e não pela fé. E nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, amém? Eu quero te encorajar nessa noite, não duvide das promessas de Jesus sobre a sua vida. Foi aquilo que aquele homem fez. Ele não duvidou. Jesus liberou a palavra e ele voltou para casa debaixo de uma. Nessa noite eu quero profetizar. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu quero profetizar que as promessas dos céus estão sendo liberadas sobre a tua vida, tua família, teus filhos. Aquilo que você tanto espera, o Senhor vai fazer. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Não duvide, não tenha medo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu tinha 13 anos de idade quando minha mãe ouviu uma palavra profética ao meu respeito. Faziam anos, 3 anos praticamente, ou 2 anos, que a minha vida estava virada de cabeça para baixo. Mas minha mãe ouviu uma palavra: o seu filho será uma grande bênção nas mãos de Deus. Aquela palavra não se cumpriu, Micael, um dia depois. Pelo contrário, tudo piorou, Fê. Tudo, Kel. Tudo piorou. A minha mãe recebeu a palavra profética. Nas próximas semanas e meses, a minha vida piorou. Porque às vezes, a gente pensa que quando Deus fala, Deus vai fazer imediatamente aquilo que a gente espera. Sim ou não? Sim ou não? Não, Deus me prometeu, vai se cumprir. Senhor, mas estou esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Abraão esperou 25 anos, gente. Ele recebeu uma promessa de que seria pai com 75. Já não era favorável a idade, imagina aí, 75 anos de idade. Tu vai ser pai. A palavra só foi se cumprir quando ele tinha 100 anos de idade. Olha só o tempo de espera. Davi recebeu a unção sobre a vida dele para reinar sobre Israel com 17.
Sabe com quantos anos foi se cumprir mais ou menos? Com 30 anos de idade. Toda promessa passa pelo processo do tempo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, a sua promessa, fala para ela, a sua promessa já está pronta. O Senhor, fala para ele, o Senhor só está esperando você ficar pronta. Tem promessas que não se cumprem porque ainda não temos maturidade para experimentar aquela promessa. Fique de pé comigo, por gentileza. Traga memória aquilo que o Espírito Santo já falou para você. Feche seus olhos, feche seus olhos. Quais promessas o Senhor liberou sobre a tua casa? Pastor, nunca ninguém me falou nada específico. Existe a palavra de Deus sobre a sua vida. A maior profecia é a palavra. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa palavra está sobre você. Essa palavra está sobre você. Você vai vencer. Você vai vencer o dia mau. Os seus filhos que você tanto ora serão alcançados por Jesus. A sua cura, de alguma maneira ou de outra, vai chegar. A prosperidade pelo qual você clama, dias melhores financeiros, o Senhor vai trazer sobre você. Você clama para o Senhor te usar. Senhor, usa a minha vida. Deus vai te usar nessa geração. Deus vai mudar realidades. Você que está me ouvindo nesse momento pela live, Deus vai mudar a sua realidade. O Senhor te cura, o Senhor te sara. O Senhor sara a tua alma, o Senhor sara as tuas emoções. Porque tudo que Jesus falou a nosso respeito vai se cumprir. Vai se cumprir. Não importa se os dias são maus, se as circunstâncias são desfavoráveis, o meu Deus é fiel para cumprir tudo que Ele me prometeu e te prometeu. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Tudo é possível para Ti. Que nada é impossível. Que nada é impossível. Que nada é impossível para quem crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível para Ti. Nós cremos que nada é impossível. Que nada é impossível. Que nada é impossível para quem crê. Você pode cantar? Que tudo é possível. Que tudo é possível. Que tudo é possível para Ti. Nós cremos, Jesus, que nada é impossível. Que nada é impossível. Que nada é impossível para quem crê. Mais uma vez. Que tudo é possível. Que tudo é possível. Que tudo é possível para quem crer em Jesus. Que nada é impossível. Que nada é impossível. Que nada é impossível para quem crê. Nós cremos, Jesus, nós cremos, Jesus. Aleluia. Senhor, nessa noite nós colocamos todas as nossas impossibilidades diante do Senhor. O Senhor conhece a guerra de cada um aqui nessa noite. O Senhor conhece a luta pessoal de cada um aqui nessa noite. Nós queremos colocar todas as nossas guerras e ansiedades diante do Senhor. Mas, Senhor, nessa noite,
nós queremos nos posicionar como aquele pai que creu na tua palavra, descansou e acreditou na tua palavra. As tuas promessas irão se cumprir sobre a nossa família. As tuas promessas irão se cumprir sobre os nossos filhos. As tuas promessas irão se cumprir sobre a nossa igreja. As tuas promessas irão se cumprir sobre a nossa saúde física, Senhor. As tuas promessas irão se cumprir sobre a nossa vida financeira. As tuas promessas irão se cumprir, Jesus. Obrigado pela tua palavra nessa noite. A tua palavra é luz, a tua palavra é âncora, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é esperança para a nossa alma. Deus, abençoa esse povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagres, seja uma noite, Senhor, de promessas que irão se cumprir. Eu quero, em nome de Jesus, com a palavra profética, liberar portas abertas sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, liberar oportunidades que irão surgir, milagres que vão acontecer, e nós iremos testemunhar que nada é impossível para o Senhor. Como está escrito em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus está falando com pessoas específicas aqui nessa noite. O Espírito Santo está fazendo o seu coração arder nesse momento. E Ele te diz: ei, eu te trouxe até aqui nessa noite. Eu te fiz ouvir essa palavra para te lembrar: eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que cumpro a minha palavra. Eu sou o Deus que mudo realidades, assim diz o Senhor.